Pergunta 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta: certamente, pois que vos aconselham. Então aqui é uma questão muito importante, né? Porque as pessoas têm às vezes algumas tendência a acreditar em algumas informações muito maravilhosas, sobrenaturais. Então, os espíritos, eles influenciam os acontecimentos da vida? Sim. Como? Influenciando os encarnados. Então, os espíritos, eles não vivem manipulando a matéria ao ponto de influenciar os acontecimentos. Não. Eles influenciam os espíritos. Os espíritos encarnados influenciam a matéria. Então, é desse sentido que estamos falando aqui. E não no sentido dos espíritos vão escurecer o sol, vão derrubar um prédio, vão cortar o fio, o cabo do freio de um carro, ou vão parar a bolinha da Mega Sena para alguém. Não, esse tipo de coisa não acontece. O que acontece são as influências que faz parte da lei da comunicação entre os espíritos, da comunicabilidade entre os espíritos, encarnados e desencarnados, daqui para lá ou de lá para cá. Porque também tem os espíritos que são influenciados pelo nosso mundo. São espíritos que usam a expressão, né, terra a terra, espíritos de terceira ordem, que são muito influenciados pelo que acontece aqui. E às vezes recebem em reuniões mediúnicas espíritos alarmados, o mundo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas na verdade eles estão sendo influenciados pelo nosso comportamento, porque eles não têm uma visão além daquela que então nós mesmos temos. Então temos que tomar bastante cuidado com isso. Pergunta 525A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, os espíritos, eles nunca fazem coisas sobrenaturais. Eles podem sim influenciar em algum fenômeno de transporte e outros fenômenos que são possíveis com a permissão dos espíritos mais elevados, mas eles não fazem coisas fora da lei da natureza. Por exemplo, matar alguém. E aqui a gente vai resgatar uma mensagem que já foi vinculada aqui conosco, no Comentando os Comentários, e agora a gente resgata para a gente mostrar a contradição interna desses próprios espíritos. Lembrando aqui, os espíritos disseram, nunca fora das leis da natureza. Olha o que o espírito aqui, comentador, fala, olha lá. Falando sobre os pressentimentos, foi nas perguntas anteriores. Os pressentimentos estão fora de determinadas leis. Como é que estão fora de determinadas leis? Não tem nada fora de lei. Tudo que acontece é porque tem uma lei. Então os espíritos nunca atuam fora da lei, das leis da natureza. Nunca atuam fora das leis da natureza. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu resgatei aqui para a gente prestar atenção onde esses espíritos comentam e a gente aprender a refletir, né? Não é para condenar o espírito, mas é para a gente aprender a ter um senso crítico ao ler. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí ele faz aqui um comentário, né? Que é um comentário muito comum para espíritos de terceira ordem, que é apenas repetir as tradições.
preste atenção, um espírito que se propõe a escrever um livro sobre a filosofia espírita. Se ele estivesse escrevendo um livro sobre a Bíblia, se ele estivesse escrevendo um livro sobre as tradições católica, protestante, etc., ortodoxa, tudo bem. Mas o espírito se propõe a escrever um livro sobre a filosofia espírita. E em nenhum lugar na doutrina espírita está definido Deus como espírito. Por quê? Porque o espírito é o princípio inteligente, uma coisa. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ah, mas está escrito, está na Bíblia que colocaram na boca de Jesus dizendo que Deus é espírito. Ó, quem escreveu isso é um problema deles. Isso aí está fora da doutrina espírita. Para a doutrina espírita, Deus não é espírito. Por quê? Espírito é o princípio inteligente. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. São duas coisas diferentes. Então, os espíritos eles gostam de repetir máximas. E as pessoas repetem máximas sem entender o conceito. Então, aqui é outra contradição aqui, do ponto de vista conceitual filosófico, que a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí o Kardec vai fazer um comentário aqui. Imaginamos erradamente que os espíritos só caiba manifestar a ação por fenômenos extraordinários, aquilo que a gente falou. Gostaríamos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se ao acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenha em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então, nesse sentido, né, olha para aquele lado, olha ali, a pessoa presta atenção numa coisa que talvez ela não prestasse atenção, e era importante que ela prestasse atenção. Então, o encontro de pessoas para que estabeleça algum tipo de relação, ou ir a algum lugar, ou de repente descer em determinado ponto, alguma coisa que ela não faria e ela sente um impulso de fazer. Pode ser a intervenção do espírito para que algo que se cumpra aconteça. Isso não tira o livre-arbítrio. O que tiraria o livre-arbítrio? Aquilo que nós já comentamos diversas vezes. Por exemplo, se o espírito aparece na frente do fulano, faça isso. Aí pronto, ele já não escolheu, ele vai se sentir acuado. Né? Ou como nós já dissemos aqui, o espírito ia fazer uma coisa, aí o espírito aparece na frente dele, não faça isso, olha para trás. Ele é uma intervenção direta, e isso aí os espíritos não fazem, muito menos o anjo guardião. Não, o anjo guardião não faz. Quem faz isso pode ser um obsessor. Aí é uma outra questão.